nós sempre fazemos às quintas-feiras, tiramos para estar meditando a palavra de Deus, né? E eu, como disse para os irmãos, o assunto que nós vamos estar tratando nesta noite é algo que a gente não tem muito interesse em estar tratando, porque nós precisamos, falamos, conhecendo Cristo, aquilo que Ele fez, comprou, o que Ele espera de cada um de nós, mas o tema que nós estaremos falando aqui sobre o diabo, a origem, astutas ciladas dele, e às vezes, né, é pregado por aí, é anunciado por aí, é falado no meio evangélico que o diabo ele é o Lúcifer, né? Alguém já ouviu falar isso? Né? Quem que é o diabo? É o Lúcifer, né? E o diabo nunca foi Lúcifer, irmão, nunca. É impossível ele ser Lúcifer, né? Nós vamos estudar aqui, inclusive ver por quê, né? E às vezes as pessoas dizem, olha, não, o diabo, ele era um querubim, ele era um maestro do coro, os irmãos já ouviram falar disso também, né? E a Bíblia também não fala nada disso. Outro dia nós falávamos com os irmãos aqui a esse respeito, falar, olha, qual que é a aparência física do diabo? É aquele que tem um chifre, um garfo, rabo, é isso que é o diabo? Na Bíblia também não fala, não tem qualquer... E da onde que vem essas coisas, né? E a gente vai falar um pouquinho a esse respeito, porque é muito comum no meio evangélico as pessoas dizerem isso, que o diabo é um anjo de luz. O primeiro texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a gente não vai ler ele novamente por enquanto, mas ele fala que viu a Satanás como um raio cair do céu, né? Então, só repetindo, né? Eu fechei a Bíblia aqui, eu tirei, mas era em Lucas 10, que número 18, né? E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, o diabo estava lá no céu e ele caiu como um raio, foi isso que aconteceu. Esse momento específico, nós vamos ler o que estava acontecendo nesse momento. O que é céu? Era o céu onde está Deus? Será que é isso que diz a palavra de Deus? Quando nós vemos lá em Apocalipse 12, falando a respeito do dragão, a serpente, que ele foi lançado sobre a terra também o diabo estava no céu, foi lançado sobre a terra. Mas a gente vai ler depois também, fala que ele desceu com grande fúria, porque ele sabia que tem pouco tempo. Então será que, quando foi isso que ele foi lançado? Se é que foi, esse texto está falando exatamente disso, né? Há pessoas que dizem, olha, quando é que o diabo foi lançado sobre a terra, segundo a crença evangélica, não vou dizer nem popular, né? Mas a crença evangélica, a crença gospel, né? Que existe por aí, não, isso aí foi antes do Éden, então por isso que lá no Éden ele já se apresentava de outra forma. Aí as pessoas pegam o livro de Isaías, no capítulo 12, no capítulo 14, versículo 12, né? Algumas traduções, Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, ele consta lá a palavra Lúcifer, está falando que aquele lá é do diabo. Aquele texto está falando do diabo. Ezequiel 38 diz que ele é um querubim ungido que estava no Éden, né? E se ele estava no Éden como querubim, o que era a serpente então? Porque lá no Éden, a Bíblia fala da serpente, depois lá em Apocalipse, como eu disse para os irmãos, Satanás, a antiga serpente. A serpente que estava no Éden, está ali, era sendo o diabo. Olha, se o diabo era serpente, como é que ele pode ser o querubim? Ele era serpente ou ele era querubim, né? Então fica meio contraditório. Aliás, os textos não falam do diabo. Então a gente vai estar falando um pouquinho a esse respeito, principalmente, né? Uma vez nós estávamos aqui ainda, eu estava como líder de jovens, a irmã veio toda alegre, feliz, que até o diabo se rebelou contra Deus, porque ele era um anjo, porque estava lá tocando no couro. Eu falei, irmã, onde só tirou isso, né? Ela assim, não era, né? A Bíblia não fala disso. E da onde que vem essas histórias então? E a gente vai fazer aqui uma introdução para os irmãos aqui, para a gente falar um pouquinho, depois a gente vai lendo um pouquinho dos textos, da onde que vem. Eu também não sabia muito bem esse respeito, mas você vai pesquisando e vendo, aí tem um pouco da parte histórica aqui, depois a gente vai para a Bíblia, né, falando a esse respeito, porque o diabo, né, conhecido hoje pelas pessoas, ele é diferente do que a Bíblia menciona, não é o mesmo do que as pessoas têm ali. E da onde que vem todas essas histórias é o que a gente vai estar trazendo um pouquinho à luz da palavra de Deus, né? Então eu peguei aqui, irmãos, a palavra Satanás, ele vem de uma palavra que fala assim, Ha-Satã, que ele foi traduzido do grego, o hebraico para o aramaico, né?
e se tornou Satanás, mas Satanás também não é o nome do diabo. Satanás é o nome dele? Não, a palavra Satanás, seja falada a respeito dele, significa adversário, significa acusador. E na tradução, vindo, então as pessoas põem, esse é o nome do diabo, é Satanás, né? Mas essa palavra traduzida originalmente, ela significa acusador, significa adversário. Depois veio sendo traduzida, né, do latim para o português, de diabolos para o diabo, que ela significa a mesma coisa. O diabo, ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o adversário das nossas almas. Esse é o título que é dado para ele, é esse nome. Mas como é que isso veio se evoluindo? A palavra de Deus nos fala, né? Quando nós olhamos lá no livro de Jó, eu marquei aqui, eu não peguei o texto, mas só para os irmãos conhecem, no Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 1, versos 11 e 12, nós vamos encontrar que a Bíblia diz que todas as vezes que os filhos de Deus se reuniam, vinha também ali, estava Satanás. Olha que coisa interessante, o diabo sempre está em volta do povo de Deus, né? A Bíblia fala que ele está rugindo, bramando como um leão ao nosso derredor. E aí os irmãos conhecem a palavra de Deus lá em Jó, que ele diz que numa conversa dele com Deus, ele falou: viste lá meu servo Jó? Falou, claro, né? Ele é sincero, que o Senhor dá tudo para ele, tira o que ele tem, e Deus permite que ele aconteça. A Bíblia vai tratando, né, que eles vão lá e tirou todos os bens. Ele então estava ali testando a fé, testando a fidelidade de Jó para com Deus, né? Nós encontramos também ele da mesma forma no livro de Mateus capítulo 4, quando fala a respeito de Jesus, que depois de 40 dias que ele jejuou, teve fome, que quem aparece? O diabo, né? Oferecendo o que para Jesus? Primeiramente pão, né? Olha, tu és o Filho de Deus, olha as pedras aí. Então transforma essas pedras em pães. E perceba, irmãos, que a função dele era de tentar, né? Quem sabe ele conseguisse, ele tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguiu e desistiu. Mas perceba que da mesma forma, ele é o nosso acusador, o nosso tentador, e ele não desiste de primeira de forma nenhuma, né? Nós vemos aí, ainda em Mateus, Apocalipse capítulo 12, né, que a gente não vai ler 12, 9, mas fala que ele é tratado como o dragão, antiga serpente. Então a Bíblia trata com forma figurada dessa forma, que o dragão, a antiga serpente, o Satanás é que está colocando a esse respeito, trazendo como ele a esse respeito, mas em nenhum desses textos ele vai dizer para ele que a forma, na verdade, era de um dragão ou que ele era parecido. Ele estava ali, a serpente era realmente, mas não significa que todas as cobras que os irmãos vê por aí é o diabo, não é isso, né? Então, o diabo é cobra, o diabo passou aqui perto. Não, foi uma serpente mesmo, e ele estava ali naquela forma, no jardim, ali daquele jeito. Então, nós vamos ver que, na verdade, esse ser que ele está no mundo, que ele foi colocado no mundo, por quem que ele foi criado e para que ele foi criado. Nós vamos falar também a esse respeito, mas entenda, o diabo, irmãos, ele sempre esteve no controle de Deus, assim como tudo que existe no mundo, tudo está no controle e na direção de Deus, nada foge ao controle de Deus. A gente pensa, um tempo atrás, né, surgiu a pandemia, Deus não sabia? Lógico que sabia, né? Deus está no controle de tudo isso. Há alguma coisa que vai acontecer no futuro, Deus não sabe? Ele sabe que vai acontecer, ele tem todo o poder para desviar ou para não desviar, ou para permitir. Não é Deus que nos tenta, mas tem o tentador que ele permite a tentação. No caso de Jó específico que nós citamos aqui, perceba que tudo o que aconteceu na vida de Jó não foi Deus que fez, mas Deus permitiu que o diabo fizesse. Então o diabo só fez porque Deus permitiu que ele fizesse. E alguém fala, mas por que Deus vai permitir que o diabo faça? Não é? Então a gente vai falar um pouquinho a esse respeito também, tá? Qual que é o interesse do diabo? O que o diabo interessa para ele? Desde o início, o pecado. Sempre interessou ao diabo o pecado, e que as pessoas pequem, e que as pessoas se desviem de Deus, e que as pessoas abandonem a fé, e que as pessoas, de alguma forma ou de outra, né, seja tentado, embora, nós vemos, acho que é Tiago, né, a gente fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né, e ele, conhecendo disso, ele nos tenta. Então a gente vê assim, olha, que
ele fez com o objetivo de tentar as pessoas, mas ele sempre desejou que as pessoas pecassem. E por quê? Nós vamos falar também, né? A Bíblia não fala da aparência dele física, como nós já falamos, e como ele passou a ter essa forma, então, já que a Bíblia não dá essa forma para ele, né? Eu tive procurando ali na história e diz que assim, que os irmãos todos não, mas muitos dos irmãos que estudaram na escola, os irmãos já estudaram sobre a mitologia grega. Quem já estudou sobre a mitologia grega? Bem pouco. A mitologia grega, os gregos, na verdade, né, o que acontecia? Era povos sábios, os grandes pensadores estavam na Grécia, e eles desenvolveram, para explicar a forma da sociedade, para cada coisa, nós até mencionamos aqui, existia um deus grego. Para toda coisa, Zeus era o deus maior, falamos aqui do mar, quem controlava era Poseidon, tinha vários outros deuses, e um deles era Hades. Quem já ouviu falar de Hades? Quem que é o deus Hades da mitologia grega? Era o deus do submundo, né? Esse deus do submundo, ele não era ruim, não era mau, dentro da mitologia. A grande questão que ele fazia é que ele controlava as portas do submundo. As pessoas morriam e iam para o Hades, o lugar dele. E lá as pessoas boas eram recompensadas, as pessoas más eram punidas. Mas, como estava relacionado à morte, ele sempre causou medo e causou espanto, mas não tinha nada a ver com o diabo. Era da mitologia grega, muitos e muitos anos atrás, muito tempo atrás. Aí, ele, como disse aqui, segundo a mitologia grega, ele governa o submundo e os mortos, tinha um bidente nas suas mãos, era um garfo de 2 dentes apenas, né, que ele tinha, e com o tempo ele passou, o Hades passou a ser chamado de inferno, esse mundo dos mortos, né, trazido pelos gregos como esse deus aí. Na Idade Média, a Igreja Católica, procurando controlar as pessoas, né? Então ele coloca medo nas pessoas, e aí nós vamos ver que ele tem, através das pinturas, se os irmãos entrarem em templos católicos, ele é cheio de pinturas, os irmãos já repararam? Então a Igreja Católica, tentando controlar as pessoas, colocando medo, e criou a história dos anjos caídos, que era governado pelo Satanás, né? E aí ela é retratado figuras do inferno, né, com criaturas terríveis controlando as pessoas, porque nós pegar muito tempo atrás, irmão, na história, a Igreja Católica controlava toda a humanidade toda, porque os reis estavam sujeitos à Igreja Católica. Primeiro você tinha a Igreja Católica, e depois eram os reis, e você tinha os mais abastados das sociedades, e o restante praticamente ninguém tinha leitura, e por não ter leitura era feito dessa forma, né? Eu tive um tempo atrás aí na Espanha, visitei um templo gótico, e as pessoas não tinham acesso ao altar. Ele explicava por quê, que o som daquele piano lá, não é piano, que era, acho que daqueles órgãos que eles tocavam, causava medo nas pessoas. Então fazia uma pregação, era uma pregação de medo, e as pessoas não conhecendo, e pelas ilustrações das imagens, começaram a ter medo. Então as primeiras formas do diabo estavam relacionadas à transformação de Hades no inferno, e aí foram criando formas para o diabo. Isso especialmente na Idade Média. Se os irmãos lembrarem, os irmãos que estudaram um pouquinho, vai perceber que a Idade Média, ela é chamada da Idade das Trevas. Por que era a Idade das Trevas? Porque os livros foram tirados, foram queimados, e as pessoas não tinham acesso a livro. A verdade é aquilo que a igreja falava. Tanto é que os irmãos que estudam um pouquinho sobre a vida de Martinho Lutero vai perceber que ele teve acesso a uma Bíblia porque ele se tornou padre, e lá ele, com a posse da Bíblia, estudando a Bíblia, ele percebeu que os ensinamentos não eram verdadeiros, né? Então ninguém tinha a Bíblia, era a história que era contada, era aceita. Então surgiu ali, aproveitando-se disso, tem um personagem muito famoso chamado-se Dante Alighieri. Quem já ouviu falar de Dante Alighieri, né? Dante Alighieri diz que o diabo foi transformado por ele na Divina Comédia como um ser monstruoso que comia os pecadores, e ele estava preso no 9º círculo do inferno e tinha 3 faces, né? Isso feito por Dante Alighieri.
Eu falei, pastor, não, você está tirando isso da história, tá? Não está na Bíblia não tem, mas a história conta, só pesquisar um pouquinho. Na época do Renascimento, que surgiu as grandes pinturas e tudo mais, nós vamos ver que os artistas baseavam na mitologia grega. E aí Satanás passou a ser transformado no deus grego chamado Pan. Os irmãos pesquisar, os irmãos vão encontrar sobre esse deus grego, que era uma divindade dos bosques, da natureza, dos campos. Ele tinha grandes chifres porque ele era metade bode. Então o diabo passou a ser representado com chifres, cascos, pelos. E diz também que Pan era um deus grego, então mitologia grega, evidentemente, e ele era músico. Então começa a surgir as primeiras informações do diabo que as pessoas conhecem hoje, Por vem aí a questão da música. Bom, como então Satanás se torna Lúcifer? O nosso nome Lúcifer originalmente não tem na Bíblia. Na mitologia romana, agora outra mitologia, existe um deus chamado Lúcifer, que é uma divindade relacionada à manhã e luz. O nome Lúcifer é isso mesmo, portador de luz, significa esse nome. E é um deus da mitologia romana, Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o texto de Isaías 14:12, Almeida Corrigida Fiel, foi traduzido por Lúcifer, mas algumas outras, os irmãos que não for Corrigida Fiel, vai procurar, aí vai estar escrito Estrela da Manhã. Pode os irmãos ler aí Isaías 14:12, vai estar Estrela da Manhã. Os que forem Corrigida Fiel, só os que forem Corrigida Fiel, vai aparecer a palavra Lúcifer. E aí, esse texto, irmãos, ele não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o diabo. Quem leu vai ver, está relacionado, falando uma profecia contra o rei da Babilônia. Mas como as pessoas interpretaram de forma errônea que se tratava do diabo, aí passaram a chamar o diabo de Lúcifer a partir dessa época, já no Renascimento, já nos anos 1600, 1500 e alguma coisa, ele passou a ser chamado dessa forma. Aí em 1667, um escritor inglês, nome de John Milton, eu também não conhecia isso, ele, aproveitando da interpretação que foi feita, escreveu o livro O Paraíso Perdido. Nesse livro do Paraíso Perdido, ele aproveita as histórias, é um livro de ficção, não tem nada a ver com isso, e ele descreve então Lúcifer como sendo o diabo, que anteriormente ele era um anjo de luz, um anjo que estava a serviço de Deus, porém ele achava que os anjos eles deveriam ter a liberdade para escolher o que deveria fazer. Isso está na obra desse homem, se vamos pesquisar, inclusive na internet, encontra o livro em PDF para ler se quiser, Então ele descreve que era um anjo, mas ele achava que deveria ter liberdade. Ele se rebela contra Deus. Esse anjo também era músico. Então a origem do diabo músico está no livro desse John Milton, que chama O Paraíso Perdido, e nunca foi na Bíblia, Então ele descreve, conta a história, que aí ele é excluído do céu, mandado embora do céu. Alguns anjos, e alguém interpreta como aquela terça parte dos anjos que foram com ele, mas não é o que está na Bíblia, que foram, e ele achou mais interessante ser rei do inferno do que ser servo de Deus. É isso que conta a história e descreve lá tudo isso que nós estamos falando, Ele, sendo expulso, passou ali essa história, esse livro se tornou muito famoso, as pessoas ouviram, e aí muitas pessoas já não sabem o que é Bíblia, o que é livro, e começaram a contar a história do diabo como sendo esse anjo de luz que rebelou contra Deus, que era regente do coro, e que depois ele foi lá para o inferno lançado porque ele se rebelou contra Deus. Está no livro desse cidadão e não na Bíblia, Aí a gente começa observando que outro nome que dado ao diabo é Beelzebul, é uma divindade adorada pelos cananeus, que o Deus chamava Baal-zebul, então era um Deus cananeu, e significava o Senhor das casas altas, e diz que até na história conta que os judeus mudam um pouquinho o nome dele por Baal-zebud, que muda umas letrinhas, mas significa que era o Senhor das moscas, e por isso ele é até tratado como ligado à podridão, alguma coisa nesse sentido, No Novo Testamento nós encontramos que os judeus, lá em Mateus 12:24, falava que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, E era esse Senhor das moscas, como é traduzido a palavra Beelzebul. Então a história que os evangélicos contam
vem exatamente da evolução do diabo pela história e não tem nada a ver com a Bíblia. Então eu quis contar esse preâmbulo para os irmãos, para não ter ideia de onde que vem essa história. Está aqui, essas fontes podem ser pesquisadas e encontradas. Então vamos ver. Bom, se não foi assim, primeiro, quem criou o diabo? Quem criou? Vamos ler Isaías 47, 7. Pois é, as pessoas falam isso, né? Mas Deus vai criar o diabo, Deus é bom, o diabo é mau, né? É mau. Por que ele vai criar o diabo? Isaías 47, 7. Alguém quer achar? Pode ler, por favor. E dizias: Eu serei senhora para sempre. Até agora não tomastes estas coisas em teu coração, nem te lembrastes do fim delas. Isaías 47, 7. Gente, acho que eu marquei alguma coisa errada então, hein? Não, mas aquele assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu acho que 54? Eu peguei errado aqui. Olha, tá vendo? Tá anotado errado aqui, ó. Não, esse é o outro. Mas tem um outro aí que a gente precisa achar que anotei alguma coisa errada aqui, irmãos, mas assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Depois só acho o texto correto aqui, tá? Deve estar adotado alguma coisa, eu não sei se é o 47 mesmo. 45? Então, opa, tá vendo? Não, Isaías mesmo, né? Isso, Isaías 45, 7. Desculpa aí, vou deixar a irmã ler de novo porque eu falei errado. Por favor, irmã. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Você perceba aqui, olha o que está escrito aí, que ele, o Senhor, ele forma a luz. Que legal, coisa boa, né? Mas ele, além de fazer a luz, ele cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. Então, mas Deus vai criar o mal? Sim, ele criou. Qual que é o objetivo disso? Vai falar um pouquinho. Outro texto, esse que o pastor Aparecido falou, Isaías 54. Vamos lê-lo, né? Isaías 54. 16. 54, 16. Olha, o diabo é o assolador. Quem que fez o assolador? Deus. Para que Deus fez o diabo, o assolador? Para destruir. Mas faz sentido isso? Por que Deus faz o diabo? Para destruir. Perceba, nós citamos aqui agora há pouco a respeito de Jó. Olha, Deus tinha certeza da fé que Jó tinha nele, absoluta. O diabo achava que o que ele tinha, na verdade, é porque Deus dava para ele coisas boas. O que Deus permite na vida de Jó? Não, vai lá, pode tentá-lo, não tem problema. Então, para que o diabo foi criado? Irmão, exatamente para isso, para tentar. Ele é o tentador. Se ele não foi tentar Cristo por 3 vezes, e ele foi derrotado, a vida nossa como servo de Deus é o momento todo a gente vive tentações, vive problemas. Eu não vou dizer que a gente vive, o que eu vou falar? Nós estamos cheios de problemas, mas tentações, aparecem coisas que às vezes nos tenta para nos roubar a fé. Como é que a gente sabe que uma coisa é boa? Porque tem uma coisa ruim. Quando a gente experimenta uma coisa ruim, depois experimenta uma coisa e fala, não, isso aqui é bom, mas isso aqui não é bom, não, isso aqui é ruim. Se tudo fosse bom, como é que a gente saberia que existe alguma coisa ruim? As pessoas dizem, né, a respeito do livre-arbítrio, nós vamos entrar nesse caso, porque seria estudo para dias, né?
mas que assim a gente não tem o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está pendido, e na verdade nós temos, e nós temos ações. Perceba que quando a nação de Israel estava lá, Josué conduzindo o povo para entrar na terra, o que Josué disse para o povo? Escolha hoje a quem vós servis, se aos deuses da além do Jordão, ou se a Deus, né? Eu e minha família, nós serviremos ao Senhor, mas vós, escolhe o que vocês querem. Agora, como é que eles poderiam escolher? Primeiro, se eles não tivessem liberdade de escolha, e se tudo que ele fosse escolher fosse bom. Tanto faz, não precisaria de escolha. Então, quando a gente olha assim, para que Deus fez o diabo? O propósito dele é assolar, é acusar, é tentar e é destruir. Ele foi feito para isso. Eu costumo dizer para os irmãos que o diabo é o ser mais obediente que existe na face da terra. Os irmãos sabem disso? Ele não foi feito para roubar, matar, destruir, assolar, acusar, tentar. Não foi isso para que ele foi feito? Ele faz isso o tempo todo. Ele nunca deixou de obedecer a Deus fazendo isso. E não tem momento bom que o diabo chega e assim, hoje eu não vou tentar ninguém, não, vou deixar eles quietinhos. Não faz isso. Por quê? Ele foi feito para isso, então ele é obediente. Então ele não é desobediente, ele obedece, ele faz aquilo que foi proposto. A Bíblia, quando diz que o diabo não obedece, né, que ele crê, mas não obedece, ele não obedece na palavra de Deus, mas ele conhece. Mas para o fim que ele foi feito, ele faz perfeitamente. Então a gente olha para esse ponto. Então, assim, quem criou o diabo? Deus. Deus criou o diabo? Criou, né? A gente olha e vê aqui, lá em Daniel 9, 27, a gente não vai ler, já falamos sobre Daniel 9, 27, eles falam que viria o assolador, né? Qual que é o objetivo dele, irmãos? É assolar, não tem outro motivo para ele. E aí fica uma pergunta: se as pessoas dizem que o diabo foi feito um anjo de luz, significa então que no princípio ele não pecava, não é isso? Se no início ele era um anjo de luz ele não peca, não é verdade? Dá uma olhadinha, irmãos, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então perceba que desde quando o diabo começou a pecar? Desde que foi criado, desde o princípio. Ele nunca foi anjo de luz. Se ele fosse anjo de luz, ele não pecaria. Teria um período que ele não pecou e depois ele começou a pecar. Mas o diabo, ele sempre pecou desde o princípio. Ele foi feito para isso. Ainda no Evangelho agora, Evangelho de João, capítulo 8, 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa interessante que esse texto diz. Quando a gente se refere, por exemplo, a Santos Dumont, como a gente fala assim? Santos Dumont, ele foi o pai do quê? Por quê? Que ele inventou o avião. Olha o que ele fala do diabo. O diabo é o pai da mentira. Significa o quê? Ele inventou a mentira, né? Então assim, olha, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi o homicida desde a criação. Desde que foi criado, ele foi homicida, ele mata desde o princípio. Desde que ele foi criado, ele serve para isso, né? É homicida, não se firmou na verdade. Alguma tradução pode estar nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nunca houve verdade no diabo. Mas o diabo é pai da mentira, e ele inventou uma mentira, que ele é Lúcifer, né? E as pessoas acreditam. O diabo inventou uma mentira, que ele foi regente no coro celeste, e as pessoas contam por aí como se fosse verdade.
Mas isso tudo é mentira, na Bíblia nunca falou isso, não conta isso, a não ser no livro que eu citei para os irmãos aqui de John Milton, que o Paraíso Perdido, ele que falou essas coisas, não a Bíblia. Mas foi vendido e foi passado a ideia. O diabo sempre foi mentiroso, então desde que ele começou a pecar, desde o princípio, ele sempre foi pecador, né? Aí fica a pergunta, olha, então tá, o diabo estava no céu? A Bíblia fala que estava, não é isso? Que céu que ele estava? Vamos ler? Vamos voltar lá no primeiro livro que eu li nessa noite, no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 18. Pode ler os irmãos, irmãs que acharem, para os irmãos não ficarem... E se ficar dúvida, irmãos, pode falar, tá? Muito bem, olha o que Jesus falou aqui. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Quando foi que o diabo caiu do céu? Foi quando, nesse momento, ele tinha caído antes de Gênesis. As pessoas dizem que foi antes de Gênesis. Não, aqui Jesus, mas aqui, veja, pode observar o texto que diz que Jesus enviou uma comissão com 70 discípulos. Os 70 discípulos, ele volta ao versículo anterior, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, ou seja, Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e Jesus ainda, eu vos dou poder para pisar a serpente, e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes, por vosso nome está escrito no céu. Né? Então perceba que aqui, olha, Jesus estava falando nesse momento que os 70 foram e Deus deu para eles autoridade, Jesus deu autoridade aos seus discípulos, e os seus discípulos começou a expulsar os demônios, os seus discípulos começou a curar enfermos, e Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair dos céus. Satanás, o poder, o domínio que ele tinha sobre as pessoas. Lembra que Jesus ele começa a pregar assim, é chegado o reino dos céus? O reino dos céus chegou, aquele reino que o diabo mandava, que os demônios tinham poder pelo mundo todo, ele perdeu, porque aqueles que entregam a vida para Deus, que têm o poder de Deus na vida dele, eles expulsam os demônios, curam os enfermos, essas obras do diabo são desfeitas pelo poder que Jesus deu a todos os seus discípulos. Então, nesse momento aqui, primeiro, que não está falando que ele estava lá no céu, porque quando se refere ao céu, vamos ler mais dois, depois a gente fala um pouquinho do céu, né? Mas a gente observa que assim, se fosse nesse momento, primeiro que, então foi quando os 70 foi enviado que o Satanás caiu dos céus? Antes eles já estariam lá? Não, ele disse, eu via, então, eu via Satanás, isso. Isso. Quer dizer, eu via Satanás como raio cair do céu. Então, Satanás estava caindo como um raio do céu. É o texto, ó. Eu via Satanás, vírgula, como um raio, vírgula, cair do céu. Sim, o raio cair do céu, mas é a comparação que faz, né? Fala que Satanás caiu. Então, mas vamos dizer que Satanás estava no céu. Era no céu de Deus? E se foi no céu de Deus, então foi nesse momento que Satanás caiu do céu? Porque as pessoas pregam que Satanás foi expulso do céu antes de Gênesis, que quando Deus fez o homem, o diabo já havia saído, já havia caído, né? Já havia sido expulso do céu junto com o terço dos anjos caídos. Então aqui, esse momento que está aqui, que o evangelho foi propagado, as pessoas foram libertas do diabo, e está aqui realmente uma figura de linguagem, que as pessoas passaram a ser libertas, o poder que Satanás exercia sobre a vida deles foi tirado, né? Não significa que o diabo estava lá no céu, tocando no coro, e aí ele foi expulso de lá, até porque se as obras que o diabo praticava eram obras ruins, ele não podia estar lá no céu fazendo isso, não faz o menor sentido, né? E o diabo, lá no Velho Testamento, ele agiu para endurecer pessoas, para que pessoas batalhassem contra o servo de Deus. Sim, irmãos, desde o passado o diabo está agindo. Quando a gente observa lá em Gênesis que
Eva foi enganada por quem? Pelo diabo, né? Já foi enganada pelo diabo. Então o diabo estava lá regendo o coro celeste, estava lá enganando as pessoas na terra? Não faz o menor sentido. Então esse texto não está falando que o diabo estava no céu, que o diabo estava lá no lugar de Jesus. E céu, a gente vai falar um pouquinho sobre o céu também. Mas vamos lá para Apocalipse, no capítulo 12, verso 7. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Verso 8: não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foi lançado com ele. Ainda eu só quero ler para a gente entender um pouquinho aqui, versículo 12, vamos ler o 12 para a gente ganhar o tempo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas por que eu estou lendo esse texto? Às vezes as pessoas dizem assim, olha, está vendo, o diabo estava lá no céu e foi precipitado o diabo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, foi precipitado e seus anjos foi lançado com eles, alguns a terça parte dos anjos. Então esse momento que eles foi lançado na terra. Primeiro, esse texto ele se refere em que momento? Para o final. Perceba que se nós ler antes, falando da mulher, que a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar, no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentado durante 1260 dias, 3 anos e meio, como a gente já estudou. Desse período, quando a igreja é levada, houve batalha no céu, seus anjos desceram, o dragão batalhou e foi expulso e foi lançado sobre a terra, ele com os seus anjos. A gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, que nós estamos falando de um momento específico que ainda não chegou. Nós percebemos uma outra coisa que ele diz no versículo 12, que ele veio com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Primeiro, se ele foi lançado na terra lá antes de Gênesis, ele tinha pouco tempo? Não, ele tinha pelo menos 6.000 anos. Então aqui fala de um período de pouco tempo. E ele fala que ele estava no céu, né, que ele estava lá, que ele foi lançado, houve batalha no céu. Então ele estava lá no céu com Deus. Será que era esse céu que ele está falando? Né? Não é desse céu que está falando. Por quê? Quando a gente fala de céu, o que é céu, irmãos? Eu quero pegar até um versículo bíblico. Leia para mim alguém em Gênesis 1:26, por favor. Sobre o que? As aves do céu? Essas aves do céu, elas estão na onde? No céu dos céus, onde está Cristo? O céu é aqui, para cima. Os irmãos veem as aves voando ali? É os céus. A Bíblia fala que João foi arrebatado até que céu? Né? Então, quando fala de céu, houve uma batalha no espaço, aqui para cima de nós, não sabemos a altura exatamente, mas no espaço, aqui para cima, essa batalha que houve, e ele foi expulso e desceu à terra com grande furor. Além de nós lembrarmos que no livro de Apocalipse nós estamos falando de bastante figuras, nós vamos encontrar ali alguma coisa dizendo o seguinte, que esse diabo era o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, né? Ainda em Apocalipse 22 fala que foi preso o dragão, a antiga serpente. Qual que é a antiga serpente? A serpente que estava lá no Éden. Se
o diabo estivesse no céu. E nós vamos ler um outro versículo de Ezequiel 38, que diz: estava no Éden, né? Se o diabo era um anjo lá no Éden, ele poderia ser a serpente também? Ele era o anjo ou ele era a serpente? Gênesis fala que é a serpente. Aqui ele fala que o diabo, a antiga serpente, deixando claro para nós que aquela serpente do Éden já era o diabo. Então ele não poderia estar no céu. Por exemplo, no livro de Lucas, que nós lemos que quando Jesus dá poder para os 70, ele falou: ele estava lá, foi destronado. Não, naquela época não podia, porque ele já estava ali no Éden como o diabo. Se nós pegarmos o livro de Apocalipse 12, é o momento final da história, também não é aquele momento. Então não é disso que está falando que o diabo estava no céu. Então, primeiro, irmãos, quando a gente fala assim que o diabo estava no céu, esses aqui são os textos que falam do céu relacionado ao diabo. Não tem outro texto dizendo que ele estava lá no coro celeste de forma nenhuma, só esses textos, não tem ninguém, né? É o texto que eu falei 38, mas não é. Perceba lá, vamos lá no livro de Ezequiel 28, não é 38, é 28. Ezequiel 28, 14, diz assim: tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. A gente vai ler o texto completo, mas só para a gente ver aqui, olha, às vezes a pessoa fala assim: está vendo? O diabo, a Bíblia fala que ele era um querubim ungido, né? E pega esse texto, está falando do diabo. Por que a gente sabe que não é do diabo? A gente vai falar já. Outro texto, eu não sei se os irmãos leram, a hora que eu falei de Isaías 14, 12, os irmãos deram uma abridinha na Bíblia de vocês aí? Quem abriu? Isaías 14, 12, daqui diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Não tem ninguém com a corrigida fiel aí, né? Se tiver a corrigida fiel, está o Lúcifer. Então está assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filha da alva, foi cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Está vendo? O diabo foi jogado na terra, então ele era Lúcifer. O texto fala do diabo? Não. Como é que a gente sabe que o texto não fala do diabo? Irmãos, tem mais alguns textos aqui, mas eu quero ler com os irmãos aqui, só para a gente pegar esses textos, para a gente dar uma olhadinha. Vamos pegar aí no livro de Isaías 14, que nós lemos por último. Isaías 14, só marcar que esses aqui eu não li. Isaías 14, vamos dar uma lidinha no contexto para a gente entender do que fala o texto e por que estou dizendo que esse texto não pode estar se referindo ao diabo. Isaías capítulo 14, deixa eu pegar essa folha aqui mesmo que eu já rabisco ela. Versículo 1: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, ajuntar-se-ão os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá por serva na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão sobre os seus opressores. Versículo 3: acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor e da tua dura servidão com que fizesse servir. Então ele está se referindo aqui a pessoas que escravizaram a nação de Israel. Aí no versículo 4: então proferirás esse provérbio contra quem? Está escrito na Bíblia dos irmãos aí? Rei da Babilônia. Os irmãos lembram da Babilônia? Quem que foi a Babilônia? Foi a Babilônia que levou cativo, lá em Daniel, que nós lemos lá, foi o que levaram eles cativo, Nabucodonosor. Então, olha, isso aqui é contra o rei da Babilônia, que inclusive que ele não dá glória a Deus, que ele acha que olha aí a Babilônia que eu construí, e aí havia já uma profecia que ele ia pastar com os animais, ele passa 7 anos comendo com os animais, está falando exatamente dessa pessoa, né? Dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, os certos dominadores. Aquele que feria com
feria os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompe cantando, até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos contar. Versículo 9: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar os teus tronos e todos os reis das nações. Então, quando a gente observa isso, está vendo? Está falando do inferno, está falando de um homem e tudo mais ali, né? Versículo 8, 10: estes todos responderão e dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Espera aí, o diabo, ele foi semelhante igual às nações, né? Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. O diabo em algum momento já foi levado para a sepultura. Versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, dependendo da tradução, ó filha da alva, como foi cortado por terra, tu que debilistavas as nações. 13: e dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. As pessoas, está vendo? O diabo falou que ia subir ao céu, que ia colocar o trono dele no céu e que ele seria semelhante a Deus. Parece que até faz sentido, mas tem algum problema aí. Veja: contudo, levado será aos infernos, ao mais profundo do abismo. Tá bom, o diabo vai ser lançado no inferno. Então, as pessoas podem dizer aí: os que te virem te contemplarão, consider-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. Irmãos, de quem que ele está falando aí? Este é quem? É o homem. O diabo já foi homem em algum momento? Não. Este é o homem que fazia estremer as nações. Quem que homem? A Babilônia não dominou, não acabou com as nações, não acabou com a nação de Israel, inclusive. Ele mandava tudo. Então ele disse: olha, eu serei Deus, eu mando em tudo. E pela sua glória que ele imaginava que tinha, pela sua soberba, ele foi pastar com os animais. A profecia que está dizendo aqui é contra o rei da Babilônia. E aqui no versículo 16, tu és homem, o diabo nunca foi homem. Então, o 14 e 12 não se fala do diabo, né? E põe no mundo com o deserto, solava as cidades. Não era isso que fazia a Babilônia? Que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. A gente volta aqui: o diabo foi para a sepultura em algum momento. Versículo 20: com eles não reunirás na sepultura, porque destruísse a terra, né? Falando a respeito da morte que ele traria. Ainda no versículo 22: porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, extirparei da Babilônia o nome, os sobreviventes e os filhos e o neto, diz o Senhor. A gente volta para cá, né? De quem está falando todo esse capítulo? O rei da Babilônia. Ele era homem, tu és homem. O diabo nunca foi homem. Então, essas figuras que é falado, que queria sentar no trono, nos céus, como se fosse Deus, era a figura que estava, que ele achava que era um Deus realmente. Mas não fala do diabo, porque ele está falando de um homem. Então, Isaías 14, 12 não é um texto do diabo. Embora ali essa palavra estrela da manhã foi colocado, e como disse para os irmãos, na história, por ser traduzido erroneamente, as pessoas imaginavam que era do diabo, e aí passou a se chamar o diabo de Lúcifer. Mas aqui, esse texto está falando de um homem, não está falando do diabo. Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Não, é homem, né? Aí Ezequiel 28, outro texto que as pessoas pegam, Ezequiel 28, e fala que está falando do diabo, né? Então vamos ver, Ezequiel 28, eu vou ler do 13, depois a gente volta um pouquinho. Ezequiel capítulo 28, versículo 13.
estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a sua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti fazia os teus tambores, os teus pífaros, no dias em que foi criados foram preparados. Bom, por que as pessoas falam aqui que era do diabo? Ela estava no Éden, jardim de Deus, né? Tu eras o querubim ungido, para cobrir-te estabelecido no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. E por isso te lancei profano do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio de pedras afogueadas. Bom, então as pessoas acham que aqui está se referindo ao diabo, né? Por quê? Porque está dizendo que ele estava no Éden, ele era um querubim, que ele era perfeito nos caminhos desde que foi criado. A gente começa a fazer aqui algumas indagações. Está se referindo ao diabo? O diabo estava no Éden? Estava, né? Ele estava lá. Como querubim? Não, como serpente. Então a gente tem um problema, né? Porque ele não era querubim. Quando a gente fala, irmãos, de Éden, o que significa a palavra Éden? Paraíso. O Éden é um paraíso. Sabiam disso? E aqui nós vamos perceber, então ele estava num paraíso, né? Uma linguagem que foi utilizada aqui. Eras o querubim, o guardador, que tinha poder para guardar. Aí a gente percebe outras coisas. No texto que nós lemos, o diabo, ele foi perfeito desde que ele foi criado? Ele sempre foi pai da mentira. Ele sempre foi homicida. Aqui no versículo 15 está dizendo assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade. Ou seja, por um período você foi perfeito, depois apareceu o pecado em você. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Então perceba assim, olha, no começo não estava pecando, mas depois pecou. O diabo ele foi perfeito até um determinado momento, depois ele pecou? Não, ele pecou desde o início, foi isso que nós lemos anteriormente. Olha, de quem está falando aqui então? Vamos voltar lá no início do texto. Quando a gente volta um pouquinho para trás, a gente vai perceber algumas coisas. No versículo, desde o versículo 1, vamos ler 1 e 2, vamos lá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. O diabo já foi príncipe de Tiro? O que é Tiro? Era uma cidade portuária, que havia muito comércio, uma cidade muito rica, que entrava muito dinheiro, ela ficava exatamente na entrada de uma cidade praiana, como se tivesse tinha portos, navios, as mercadorias entravam e saíam por Tiro, né? Então, assim, olha, veio a palavra do Senhor dizendo: príncipe de Tiro, assim diz o Senhor teu Deus, porquanto teu coração elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, não é Deus, ainda que estima o teu coração que fora como Deus. Perceba que ele está falando assim, do rei de Tiro, de um homem que achava que era Deus, que tinha poder, que tinha autoridade, mas assim, você não passa de um homem, você não é Deus, você é homem mesmo. O diabo nunca foi homem, o diabo é espírito, ele foi criado espírito. Versículo 3: eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Fica aquela questão, o diabo é mais sábio que Daniel? Ele foi mais sábio que Daniel? Quando apareceu a escritura na mão, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, o que os magos foi trazido para dar a tradução? Quem traduziu? Ninguém. Olha, só chama Daniel. Se o diabo fosse mais sábio que ele, tinha dado a tradução. O diabo não é mais sábio que Daniel. Não está falando dele aqui. Aqui, por que ele está citando Daniel? Os irmãos lembram? O profeta Ezequiel viveu no cativeiro. O profeta Daniel viveu na onde? No cativeiro. Eram profetas contemporâneos. A palavra falada aqui de Daniel
É porque eles eram contemporâneos, viviam na mesma época. Daniel no palácio, e Ezequiel estava entre os cativos. Pode ler, os irmãos, o livro de Ezequiel, no capítulo 1, vai falar que ele estava lá entre os cativos, né? Então, um estava no palácio e o outro nos cativos. Mas perceba que, olha, tu és homem, o diabo não é homem, o diabo não é mais sábio que Daniel. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste riqueza, adquiriste ouro, prata, seus tesouros. Pela expansão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste tua riqueza, elevaste teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas no teu coração, como se fora o coração de Deus, por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a sua formosura, da sua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, morrerá da morte dos transpassados no meio dos mares. Perceba, o diabo morreu e foi sepultado em algum lugar? Não, né? De que maneira que essa pessoa morreria? Da morte do transpassado, com espada, ou seja, através da guerra. O diabo morreu em alguma guerra? Não. Ela é espírito, não tem jeito. Então veja, o livro de Ezequiel, capítulo 28, não fala do diabo, não tem nada a ver com o diabo, né? Ainda no versículo 10, né? Não, versículo 9, acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Ou seja, no meio da batalha, alguém que vai te matar, você vai ainda continuar dizendo, eu sou Deus? Tu és homens e não Deus, na mão dos que transpassam. Tu és homens, tu não és Deus. O diabo nunca foi homem, irmãos, né? Aí no versículo 12, ele fala, mas nós estávamos falando lá, era do versículo 13. No versículo 11 diz a mesma coisa, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre quem? O rei de Tiro. Então, não tem nada a ver com o diabo, Ezequiel 28, que as pessoas pregam por aí, que ele estava no jardim, que era um querubim ungido, porque era isso, era aquilo. A Bíblia não fala nada disso, não tem nada na Bíblia que menciona que o diabo foi um querubim ungido, que foi um anjo de Deus, de forma nenhuma. Então, se alguém ainda pensa que o diabo ele foi um anjo, nunca foi. Um anjo de luz, muito menos, né? O texto lá fala que ele estava lá no céu e foi lançado por terra junto com um terço dos anjos. O céu que ele estava não é o céu dos céus, não é o céu de Deus. Ele não estava lá junto com anjos, arcanjos, querubim, serafim, nunca teve. A palavra de Deus nunca falou isso. Os irmãos nunca vai achar, a não ser no livro de John Milton, não na Bíblia, né? Então não é isso que diz a Bíblia. Vocês vão pensar, de onde que veio essa história? O livro de John Milton, que foi publicado em 1667, e aí a partir daí correu-se essa história, e os evangélicos, vou dizer os cristãos, né? Os evangélicos abraçam, tá vendo? Até o diabo ele era. A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz, mas não que ele é anjo de luz, é diferente, é totalmente diferente. Aí eu peguei aqui algumas coisas, mas o que o diabo quer então? Enganar, né? Ele não levou lá, eu falei, Lucas 4:5, o diabo levou-me a um alto monte e mostrou-me no momento dos tempos, os reinos do mundo, né? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Falou para Jesus. O que acontece muito é quando o diabo chega para alguém e diz assim, olha, eu vou te dar toda a glória, você vai ficar famoso, você vai ter muito dinheiro, aí ele fica feliz, porque é isso que ele quer, mas é enganação, não é isso. O que o diabo fez? Ele engana, ele é acusador, ele é tentador, é isso que é o diabo, sempre foi, desde que foi criado, né? Que mais que eu posso, aqui eu peguei aqui o versículo, em 2 Coríntios 11, versículo 14, sim, foi dado para o diabo, entregou. Mas assim, o diabo tem o domínio do mundo. A Bíblia fala que o Deus desse século, ele manda realmente no mundo. O Deus deu o domínio para o ser humano, para o homem. Veja que Deus deu a Adão assim, dominar sobre eles.
ele pecou, passou o domínio para o diabo, né? E quando que esse domínio volta para Deus? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor só no arrebatamento da igreja. Olha, foi dado para o diabo, ele foi dado, ele faz o que ele quer, ele tem esse domínio. Ele faz o que ele quer, não com quem ele quer, ele tenta, né? Com quem é servo de Deus é guardado por Deus. Lá em Ezequiel 28, que fala que estava no Éden, o rei de Tiro também não estava no Éden, era impossível ele estar no Éden, né? Até pelo tempo era impossível, já havia passado quase 4.000 anos, 3.000 e poucos anos pelo menos, então assim, era impossível ele estar no Éden, né? Mas o Éden, um lugar de gozo, Tiro era um lugar que tinha de tudo, tinha abundância de tudo, porque era muito rico, era figura de linguagem utilizada ali, né? Mas ele nunca esteve lá, tá bom? Olha o versículo aí, 2 Coríntios 11, 14. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo ele não é anjo de luz, ele se transfigura, ele se mostra como. Quando o diabo oferece alguma coisa para bem, veja que ele ofereceu para Jesus, e era coisas que aos olhos parece ser bom. Ele usou inclusive a palavra, está escrito, né? E Jesus falou, sim, mas também está escrito isso, né? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque o diabo ele se transfigura. Pessoal, o diabo é aquele ser com chifre, o garfo, o rabo, não é bem assim, né? A Bíblia não fala isso, ele se transfigura, ele se mostra uma pessoa, alguém bonito, para que alguém possa segui-lo, porque senão ninguém vai seguir. Se ele aparecer desse jeito, é impossível, né? Uma história que foi contada, né, que diz que foi dado para uma pessoa conhecer se ele queria ir para o céu ou se ele queria para o inferno. Falou, não sei, eu não conheço nem o céu nem o inferno, né? Então, deixa eu ver como é que é. Aí diz que levou o primeiro no céu. Chegou no céu, aquele lugar calmo, tranquilo, sossegado, tal. E aí depois ele voltou, falou, preciso ver como é que é o inferno. Foi para o inferno, chegou lá, tinha balada, tinha bebidas, mulheres, praia. Ele voltou e falou, eu quero ir para o inferno mesmo, né? Então tá bom. Quando ele chega no inferno, aí estava tudo só fogo, o pessoal gritando. Ele falou assim, mas peraí, tem uma coisa errada, né? Não foi para cá que eu veio. Ele falou, não, foi para cá que você veio. É que se nós não tivesse dado uma arrumada, que você não ia querer vir para cá. Então a gente mostrou que era desse jeito para você vir. E é isso que o diabo faz. Porque quem quer ir para esse lugar? Ninguém, mas o que ele mostrou era lugar que era atraente às pessoas. Então, a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Não que ele seja anjo de luz. Então, deu? Sim. Imagina você, aqui vou pegar para qualquer mulher aqui, se uma serpente, uma cobra aparece perto de vocês e começa a conversar, quem para conversar com ela? Mas era normal eles conversar, porque Eva conversou, né? E ela não se rastejava, porque a maldição dela é que ela queria rastejar a partir daquele momento. Então imagina uma cobra de pé conversando, devia ser normal, né? Porque senão ela ia estranhar aquilo. Mas veja, o que ela oferece para Eva era alguma coisa legal, não era? Olha, Deus falou que o dia que eu comer eu morro. Que nada, não morrer nada não. Você vai ficar sábio, vai ficar inteligente, igual Deus. Comeu, morreu? Na hora não, ela falou, não é verdade, olha aqui. Que coisa, né? Depois ela morreu, mas naquele momento parece que não. Então perceba que o diabo ele se transfigura, ofereceu alguma coisa que ela queria. Oi? Sim. Porque, irmãos, a Bíblia fala que o pecado trouxe a morte. Sem pecado não havia morte. Eles foi feito, eles não eram para morrer. Só pecando, morreram. O salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado, por um homem veio a vida eterna. Então, o homem não foi feito para morrer. Por isso que
nenhum de nós aceitamos a morte. Mas a gente não aceita a morte, não é? Se alguém morre de velho, você fala, puxa vida, estava tão lúcido, estava tão bom, ainda precisava viver tanto. Se morre novo, puxa, tinha a vida inteira pela frente. Porque o ser humano não foi feito para morrer. Então a gente tem essa natureza de continuar vivendo, né? Mas o pecado trouxe a morte. Efésios capítulo 6, como é que a gente vence o diabo, irmãos? Olha que a palavra de Deus aqui, falar da armadura de Deus é muito interessante, mas é interessante mesmo nós conhecer. Olha, Efésios capítulo 6, 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, o que ele fala de revestir da armadura de Deus é para estar firme contra as astuta cilada dele. Aí no versículo 12, nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. O nosso problema, como servo de Deus, não é contra o vizinho bêbado, não é contra o vizinho que põe o som alto, não é contra aquele cidadão no trânsito que passa xingando, não é esse o problema. Nós, como servo de Deus, precisamos estar atentos, ele manda revestir, por quê? Olha que a nossa luta é contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Quem que são os príncipes das trevas desse século? Satanás e seus anjos. Contra as hostes espirituais da maldade, na onde? Em lugares celestiais. Quando eu estou aqui, eu entro dentro do templo, estou guardado. Não está nada, o diabo entra aí também, né? Como é que eu faço? Preciso resistir, preciso glorificar, preciso falar com Deus, porque o diabo entra junto. Todas as vezes que os filhos de Deus vinham adorar a Deus, onde o diabo estava? Ali junto. Né? Então, o diabo não é, não, então preciso, o diabo está o tempo todo lutando. Não, em todo lugar que a gente adora a Deus, né? Sim. Se você vai, Jesus estava sozinho lá no monte. O diabo estava lá, né? Já foi lá jejuar. Eu vou lá no monte jejuar. Irmãos, vigia lá no monte, senão passa alguma coisa, você trupica, cai, né, machuca, porque é assim, o diabo está lá, ele não pensa que ele não está, não, né? Ainda, olha que o Tiago fala, como é que a gente vence o diabo, né? Só mais 2 versículos e já termina. Tiago 4, 7. Como é que a gente vence o diabo? Ele fugirá de nós. Olha, como é que a gente vence o diabo? Primeiro, sendo sujeito a Deus. Se nós não formos sujeitos a Deus, não tem jeito de vencer o diabo. Segunda, mesmo sendo sujeito a Deus, resistir. Quantas vezes nós falamos aqui que ele tentou Jesus? 3. Aí ele foi lá e tentou, na primeira não conseguiu, ele desistiu. Não, ele volta de novo. Ele tenta de novo. Não conseguiu. Ele volta de novo, né? Então como é que eu faço? Resistindo, aguentando, suportando, né? E ainda, só para a gente concluir, né? Mateus 25, 41, a gente conclui por aqui. Não dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja. O fogo eterno foi preparado não para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos, seus mensageiros, seus seguidores. Por isso que Cristo veio para desfazer as obras do diabo, né? Então, olha, o diabo também vai ser lançado no lago de fogo. Nós vemos lá em Apocalipse, né, falando isso, que foi lançado no lago de fogo, o diabo, ele vai ser lançado também. Não é que ele está lá e tem todo o domínio, não é bem isso, né? É que tem um lugar que foi feito, tem um lugar provisório, mas tem um lugar final que está preparado. É lógico que aqueles que estão com Cristo estão no lugar de gozo, que estão sem Cristo no lugar de tormento. Mas o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos, não para nós. Por quê? Porque desde o princípio ele foi homicida. Quando a gente fala assim, de Lúcifer, estrela da manhã, quem que é a estrela da manhã? Jesus.
Perceba que o diabo ele sempre quer copiar as coisas. Então ele foi e lançou as pessoas dizendo, não, Lúcifer é o diabo. Não, Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã. É ele que é a estrela da manhã, não o diabo. Então Jesus sim, é Lúcifer. Jesus é o portador de luz. O diabo nunca teve luz, o diabo é trevas, é escuridão, é isso que ele vive. Então, o diabo foi lançado do céu, o diabo estava lá como regente do coro. Irmãos, isso aí é tudo história que o diabo inventou para as pessoas falarem e as pessoas contam. Está todo mundo falando que o diabo estava lá no céu, todo mundo que eu digo meio evangélico, né? E não é nada disso, né? A irmã havia pedido para eu falar a esse respeito, porque diz que tem muitos irmãos que acreditam nisso, e eu falei, será, né? Mas deve ter, né? Então, só passando para os irmãos aqui, dentro do que nós falamos, ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem colocada, que os irmãos ainda queiram aproveitar para perguntar? Temos ainda 1 minuto e meio, né? Na verdade, isso que eu falar, mas o diabo está em todos os lugares. O mesmo que está aqui, ele está lá na China, que está lá no Japão, é o mesmo. É espírito, né? Ele tem essa capacidade, assim como Deus está em todos os lugares, o diabo também, né? Ele tem, o poder dele foi limitado por Deus. Quando digo limitado, aqui que nós lemos, que eu vi Satanás sair como um raio cair do céu, que Deus deu autoridade para poder expulsar demônios, curar enfermos. Aquele que recebe Cristo na sua vida, ele tem poder para desfazer as obras do diabo. Aquele que não está em Cristo, o diabo faz o que quer dele. Só um adendo aqui. Lembra que quando Saul vai consultar aquela feiticeira, né, e ela diz, olha, amanhã tu estarás comigo. Lembra que está escrito isso no texto? Como é que ela sabia como é que o diabo que usou, ela sabia que o Saul ia morrer no dia seguinte? E não só por isso, você sabe o que acontece? Deus rejeitou Saul. Se Deus rejeitou Saul, foi entregue para o diabo, ele faz o que quer, falou, amanhã eu vou te matar, né? Então, ele não tem todo o poder, ele tem poder. Ele não tem todo porque ele não tem sobre os servos de Deus, né? Aquele que está sujeito a Deus, sujeitou a Deus, ele não tem, mas ele tem bastante. Os que a gente não consegue ver, mas que são manifestados. Tem aquele versículo, não me recordo, fala que quando ele volta encontrando a casa vazia, ele sai atrás de 7 espíritos piores do que ele. Sim, irmãos, existem muitos espíritos, não é só um, porque a gente observa que assim, teve lá os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios lá, né, curar a pessoa, e ele falou, Senhor, por que a gente não conseguiu? Ela falou, porque essa casta de demônios, são muitos, não sai a não ser através do jejum e da oração. Então não é um só espírito. O diabo ele tem a sua legião de demônios, ele tem os seus anjos que está com ele, e além desses anjos, a palavra anjo ela está se referindo a mensageiro. Aquele que não leva a mensagem de Deus, nós quando levamos a mensagem de Deus, nós também somos anjos de Deus, mensageiros, né? Não na categoria de arcanjo, querubim, mas somos mensageiros. E assim como aqueles que fazem a vontade do diabo e propagam as obras do diabo, também são mensageiros do diabo, são anjos do diabo também, né? Sim, espera aí, vamos ver ali, depois alguém perguntou para uma voz de homem lá atrás, né? Sim.
essa palavra Beelzebu foi os judeus que falaram para ele, né? Ah, tu expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. Mas é como eu disse para os irmãos no início aqui, que era um deus cananeu, né, de Baal-zebu, que os judeus, uma maneira até de tirar, de menosprezar o Deus deles, passavam a chamar o Senhor das moscas, né? Então, e foi os próprios judeus que então tinha esse espírito, chamava, entendia o Beelzebu como o diabo, que falou que Jesus expulsava pelo demônio de Beelzebu, né? Pelo espírito de Beelzebu. Eu não sei se eu anotei o texto, acho que eu não cheguei a anotar, mas a gente pode até achar que não é muito difícil. Que ele menciona esse respeito. Eu não sei onde que eu falei de Beelzebu aqui, tá para trás aqui em algum lugar. Mas era um deus cananeu esse Beelzebu, chamado, né? Em Mateus 12, 24. Pode ler alguém que achar aí. Quer ver? Vai ver que foi os judeus que falou isso, não Jesus. Foram os fariseus, que eram judeus, né, que falavam como Beelzebu sendo o príncipe dos demônios. Não foi nem Jesus que falou. Quem ia perguntar alguma coisa aí? Dos homens? Sim. De onde que ele estava? Olha, Jesus estava lá no céu com Deus. Não estava, a Bíblia não fala isso. A Bíblia, porque Jesus estava conversando com ele. De onde te venha? Vem de passear sobre a face da terra. Tu viste lá meu servo Jó? Lembra que nós mencionamos aqui a questão de céu, espaço? Não que seja o céu dos céus. E a Bíblia também não menciona na onde que ele estava. Mas não significa que o diabo estava lá com Deus, lá nos céus dos céus, até porque se ele tivesse vindo e voltado, eu acho que eu devo ter marcado algum lugar. A Bíblia fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que está no céu. Eu tenho marcado isso em algum lugar. João 3,13? Eu não sei, dá uma olhada aí se é. Acho que eu não lembro o texto. Sim, então veja, o que Jesus falou, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava aqui e estava lá, mas o texto que ele citou é lá de Jó, né? O texto de Jó, então não é esse mesmo texto aqui. Mas se o diabo veio para a terra, rodeou, passeou na terra e voltou, ele não bate com esse texto, porque a Bíblia fala que ninguém subiu, senão o que desceu, o Filho do Homem, só ele. E se o diabo estivesse lá, esse texto aplicava ali. Olha, ninguém subiu ao céu, senão aqueles que do céu desceu, né? O que o diabo fala que ninguém foi. Jesus fala que ninguém foi, senão Jesus. Então perceba que não podia ser o céu, o lugar de glória, porque ele não bate com o restante ali, com os demais versículos. Não onde que era? A Bíblia não fala, então não sei. A gente poderia fazer algumas especulações, mas biblicamente a gente não acha a resposta, né? Sim, não, mas o texto de Jó não fala que os filhos do céu, de Deus, os filhos de Deus estavam no céu. Os filhos. Sim. O livro de Jó, os estudiosos acreditam que ele está antes de Gênesis. Não antes da criação, evidentemente, né? Mas antes de terminar a Gênesis. É um dos primeiros homens que existiram. E assim, todas as vezes que os filhos de Deus vinham para adorar a Deus, reuniam num lugar para adorar a Deus, e esses filhos de Deus não eram os anjos, mas eram seres humanos mesmo, né? O diabo também vinha.
E aí depois, oh, de onde vem? Eu estava lá rodeando pela terra, então onde que ele estava? Em algum lugar que eu não sei de onde que fica, não faço ideia. E para ser bem sincero para os irmãos, eu não quero nem saber onde o diabo está, né? Não é que ele fica, né? Sim. Existia, a gente falar um pouquinho sobre os dias da criação, você vai perceber que já no primeiro milênio foi separado os filhos de Deus, uma nação para adorar a Deus, né? E eles adoravam, não havia maneira formal, como veio a lei, que determinou as maneiras que ele deveria fazer, mas eles ofereciam sacrifícios, tanto é que Abraão, ele adora a Deus sem saber, sem saber não, pela fé, evidentemente, mas não tinha uma formalidade que a lei impôs, ela pela fé mesmo, né? Perceber falar que nós somos filhos na fé em Abraão, porque Abraão é filho da fé, antes da lei, veio antes da lei, né? Ok? Mais alguma coisa? Um comentário de roda ali, de alguém que leu, interpretou, assim como outros vão interpretando, né? Mas não tem nada a ver com o diabo, nunca teve, né? Sim, o livro, ele aproveitou, na verdade, o que a Igreja Católica divulgava e pega do livro, uma teoria que foi desenvolvida, não é bíblico. Mas assim, não, na verdade não tem. Os irmãos lê, vai perceber que está falando de um homem. Todos os dois textos falam de homem, né? O diabo nunca foi homem. Não, mas ele interpreta que isso aqui é o do diabo, porque ele interpretou, mas não o que é bíblico, né? Amém? Claríssimo? Como diz, ou fale agora ou pergunte depois, tá? Mas tá bom. Que Jesus abençoa. Como disse para os irmãos, é assunto que a gente não tem muito interesse em ficar falando, batendo, que o nosso interesse é de Jesus, falar de Jesus. Mas algumas pessoas acreditam que ele era alguém importante. Nunca foi, irmãos, né? O diabo, ele sempre foi diabo, ele foi criado diabo com essa função específica. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Lembrando os irmãos, amanhã, sexta-feira, tem culto na Cadência Malenita. Sábado, culto lá no Jardim Marquese. Domingo pela manhã, reunião pelas crianças, jovens e adolescentes, às 9 horas, depois às 11 horas, né? Está marcado o batismo. O irmão Edivaldo ficou de velar. O irmão chegou a ver, irmão Edivaldo? Ele não está prestando agora, não é ver. A gente avisa depois no grupo. O batismo ficou certo lá, não? Tá. Não, a gente vai lá no tamanho do A mesmo. A gente vai no tamanho do A mesmo. Tá bom? Não vamos adiar não, né? Já está certo, está marcado e a irmã vai ficar desesperada. Vai ser desse domingo mesmo, né? Tá bom? Deus abençoe cada irmão. Está conosco também a pastora Aparecida, irmã Cristina, lá, que está atendendo a igreja em Olímpia, né? Eu peço que ele faça a oração final, dê as bênçãos final também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.